Antes de Medellín virar cenário de série, foi sirene, luto e rotina de medo. Esta é a linha do tempo do homem que transformou cocaína em poder, comprou silêncio com plata ou plomo e tentou parecer respeitável com casas populares e um zoológico com hipopótamos. Vamos percorrer a ascensão, os atentados, a entrada na política, a prisão sob medida chamada La Catedral, a fuga, o cerco, os grampos que encurtaram as ruas e o fim no telhado. Você vai ver bastidores, cifras absurdas, excentricidades e a disputa pela memória. Sem glamour, com nomes, datas e consequências. Respira fundo e vem comigo até o final, para entender por que esse mito ainda assombra a América Latina e o que Medellín fez para virar a página. Numa Colômbia atravessada por desigualdade e guerras internas, um nome cresceu pelas beiradas, até dominar manchetes, campanhas políticas e funerais. Pablo Emílio Escobar Gaviria nasceu em Rio Negro em 1 de dezembro de 1949, filho de professora e agricultor, e morreu em Medellín em 2 de dezembro de 1993, durante uma perseguição policial. Entre essas duas datas cabe a ascensão do maior império de cocaína dos anos 80 e o rastro de terror que moldou uma geração. A trajetória começou em pequenos delitos e contrabando, ganhou escala com a cocaína e atingiu o topo quando ele estruturou o cartel de Medellín, conectando laboratórios andinos, rotas aéreas e redes de distribuição nos Estados Unidos. Essa engrenagem transformou Medellín em centro de poder financeiro e bélico, apoiada em subornos, sicários e bombas. A imagem pública foi construída com doações, campos de futebol e casas populares, enquanto o dinheiro comprava silêncio e medo. A fazenda Hacienda Nápoles virou vitrine de grandeza e de excentricidades, com zoológico e atrações que hoje, em nova fase, formam um parque temático e um lembrete incômodo do passado. Por trás do brilho, o custo humano. Ministros, candidatos presidenciais, juízes, policiais e civis foram alvos. O país viveu atentados e sequestros, e a política oscilou entre enfrentamento e acomodações que resultaram até em uma prisão feita sob medida, La Catedral, onde Escobar ficou antes de fugir e prolongar a guerra urbana. Escobar cresceu entre Rio Negro e Medellín, em família de renda modesta. Desde cedo testou limites: contrabando de cigarros, bilhetes de loteria falsos, roubo de carros e até a revenda de lápides. A combinação de audácia, leitura rápida das ruas e amizade com o primo Gustavo Gaviria criou a base de um negócio que saltaria dos delitos miúdos para a cocaína, quando o mercado norte-americano explodiu nos anos 70. O passo seguinte foi transformar contatos dispersos em aliança estável. Escobar se aproximou dos irmãos Ochoa, de Carlos Leder e de José Gonzalo Rodrigues Gacha. Dessa costura nasceu a força que ficaria conhecida como Cartel de Medellín, com divisão de tarefas, rotas aéreas e marítimas, laboratórios na selva e pontos de distribuição em Miami, Nova York e Califórnia. A engenharia logística permitiu atingir participação dominante no abastecimento de cocaína para os Estados Unidos, em seu auge. Leder levou a visão de hub para Norman's Cay, nas Bahamas, e o grupo passou a operar como um consórcio com caixa robusto para comprar proteção, armas e silêncio. O desenho empresarial incluía seguros clandestinos para cargas, reposição de perdas e reinvestimento contínuo, o que elevou Medellín a polo criminal internacional. Na fachada, Escobar mantinha a narrativa de empresário do setor imobiliário e agropecuário, ao mesmo tempo em que consolidava a imagem de benfeitor nos bairros populares. No auge da ascensão, a regra de Escobar era simples e brutal: plata ou plomo, suborno ou bala. Essa lógica comprava policiais, políticos e árbitros do jogo público, e silenciava quem resistia. A rede já tinha rotores, pistas clandestinas e consórcios com Leder, Rodrigues Gacha e os Ochoa. O cartel de Medellín chegou a dominar o envio de cocaína para os Estados Unidos, transformando Medellín em centro logístico e financeiro do crime organizado nos anos 80. Quando buscou legitimidade,
Entrou na Câmara como suplente e tentou se projetar como empresário bem relacionado. O disfarce ruiu com a reação do Estado e com a pressão social. O ministro da Justiça, Rodrigo Lara Bonilla, foi assassinado em 30 de abril de 1984, marco da virada para uma guerra aberta. A disputa saiu do bastidor para o terror urbano. Bombas em prédios públicos, atentados em vias movimentadas e execuções em série deixaram o país em luto constante. O episódio mais chocante foi a explosão do voo Avianca 203 em 27 de novembro de 1989. 107 pessoas morreram a bordo e 3 em solo. A autoria recaiu sobre o cartel. No mesmo 1989, o presidenciável Luiz Carlos Galán foi morto durante um comício, após denunciar cartel e defender extradição. Esses crimes fortaleceram a cooperação entre Colômbia e Estados Unidos e cercaram Escobar por todos os lados. A resposta do governo incluiu o acordo que levou Escobar a se entregar em 1991, com a condição de não extradição e custódia na prisão feita sob medida conhecida como La Catedral, privilégio que durou pouco. Ao negociar a entrega em 1991, Escobar garantiu não extradição e escolheu cumprir pena em La Catedral, nas colinas de Envigado. O lugar tinha campo de futebol, sala de jogos, vista para o vale e um corpo de guarda selecionado a dedo. A rotina misturava reuniões de negócios, visitas de advogados e festas discretas. Enquanto o país esperava um desmonte real da rede, Escobar manteve coordenação de rotas, cobrou dívidas e puniu dissidências a partir dali. O controle simbólico era total, de quem entrava a quem servia a refeição. E isso corroeu a ideia de castigo e reabilitação. Quando surgiram conflitos sobre dinheiro e lealdade, vieram as execuções de antigos aliados dentro da própria prisão. Caso que envolveu os irmãos Moncada e os irmãos Galeano. Esse ponto rompeu qualquer tolerância institucional. O governo decidiu transferi-lo para um presídio comum. A operação fracassou em meio a atrasos, negociações paralelas e confusão tática. Em julho de 1992, Escobar escapou pela neblina da montanha e reativou sua estrutura armada, espalhando informantes e pagando recompensas. Medellín voltou a sentir a pressão de carros-bomba, coberturas trocadas e bloqueios policiais. A resposta estatal cresceu. Reforço do bloco de busca, cooperação técnica com agências norte-americanas, interceptações e triangulação de chamadas. No subterrâneo, grupos rivais e desafetos passaram a golpear seu patrimônio, esconderijos e apoios. O labirinto começava a se fechar, mas cada avanço trazia retaliações ferozes nas ruas. Comente nos comentários. La Catedral foi erro estratégico do Estado ou jogada inevitável diante do contexto da época? Após a fuga de La Catedral, Medellín virou xadrez vivo. O bloco de busca ampliou vigilância, triangulou chamadas e cruzou informantes. Agentes e peritos ajustaram a leitura dos padrões de fuga, horários de contatos familiares, trocas de carros e as mudanças de guarda-costas. Paralelamente, rivais que conheciam a engrenagem por dentro passaram a corroer depósitos, esconderijos e fontes de renda. A estratégia era enfraquecer o bolso e isolar os braços armados, enquanto a polícia apertava o anel urbano. A cidade sentiu cada movimento. Carros-bomba, fechamentos repentinos de bairros, varreduras casa a casa. Famílias inteiras mudavam de rota para levar filhos à escola. Comerciantes baixavam portas com o primeiro boato. A pressão por resultados crescia e, com ela, o risco para policiais, juízes e jornalistas. Muitos pagaram com a vida. Em paralelo, grupos civis organizados por vítimas começaram a catalogar nomes, datas, lugares e testemunhos, criando um arquivo moral que hoje sustenta memoriais e pesquisas. A disputa já não era apenas por territórios de venda, era uma batalha por narrativa. De um lado, a tentativa de manter a imagem de benfeitor de bairros populares, com doações e festas de fim de ano. Do outro, a realidade de uma cidade fatigada, que via meninos virarem soldados e mães enterrarem filhos.
O cerco logístico funcionou como areia em engrenagem. Sem refúgios seguros e com a família vigiada, o comando perdeu fôlego. A queda tornou-se questão de tempo. Comente nos comentários. Você acha que o isolamento financeiro pesa mais do que a pressão policial nas ruas? Com o cerco policial apertando, surgiu um ator extra no tabuleiro. Los Pepes, sigla para Perseguidos por Pablo Escobar. Eram inimigos antigos e recentes, gente atingida por sua rede e também rivais do negócio, que passaram a alvejar depósitos, mandos intermediários, advogados, fornecedores e propriedades. A ofensiva mirava a base social que lhe dava abrigo e informação. O efeito foi corrosivo. Cada explosão em galpões, cada ataque a casas de apoio, reduzia a capacidade de retaguarda. A engrenagem que um dia rodou com precisão começou a ranger por falta de refúgios, dinheiro limpo e lealdades confiáveis. Nesse ambiente, a família virou ponto sensível. Ao perceber que esposa e filhos eram vigiados e não tinham para onde ir, Escobar os enviou ao exterior. A tentativa esbarrou em recusas sucessivas. O retorno ao país expôs todos a riscos, e o alojamento em hotel famoso de Bogotá virou assunto nacional. A partir daí, o medo de um sequestro, de uma emboscada ou de uma transferência forçada passou a pautar as decisões do fugitivo. O instinto de proteção falou mais alto do que o cálculo frio. As comunicações ganharam urgência, visitas foram replanejadas, rotas alteradas de última hora. À medida que a rede alternativa o encurralava por fora e a polícia ganhava fôlego por dentro, Escobar trocou a postura imperial pela defensiva. Pauzinhos que um dia moveram ministérios já não garantiam portas abertas. Pistas se estreitavam. O fim deixava de ser hipótese distante e se aproximava como possibilidade concreta no cotidiano, nos telefones, nas esquinas. Comente. Você vê Los Pepes como reação legítima de vítimas ou como combustível para mais violência? A reta final começou quando o medo pela família obrigou Escobar a telefonar mais. Cada ligação virava pista. Técnicos do bloco de busca cruzavam duração, horários, células de repetição e ruídos do ambiente para delimitar áreas de poucos quarteirões. O padrão se repetia quando ele falava com o filho. Equipes em campo sincronizavam escutas e viaturas. As rotas de fuga ficavam previsíveis, e a cidade passou a ver batidas rápidas em endereços que antes eram intocáveis. A rede que um dia funcionou como relógio agora sofria com o cansaço dos comparsas, a penúria de esconderijos e a morte de operadores-chave. No dia 2 de dezembro de 1993, véspera do aniversário de Escobar, um telefonema longo entregou a localização no bairro Los Olivos. A aproximação foi imediata. Houve correria em escadas estreitas, tiros pelas janelas e pelo terraço de uma casa geminada. Escobar tentou saltar entre telhados, mas foi atingido. A fotografia do corpo cercado por policiais virou manchete planetária e símbolo do desmonte do cartel de Medellín. Para Medellín foi um suspiro curto. Havia alívio, porém também silêncio pesado nas ruas onde mães já tinham enterrado filhos. Para o Estado ficou a lição da cooperação entre inteligência de sinais, investigação de campo e pressão econômica sobre uma máquina criminosa que parecia infinita. Quando os tiros cessaram no telhado de Los Olivos, começou outra batalha menos barulhenta. Medellín e o mundo precisaram decidir como lembrar Escobar. De um lado surgiram camisetas, grafites, tours guiados e a curiosidade quase turística por cenas do crime. Filmes e séries ajudaram a criar um verniz de anti-herói, com ênfase no carisma, nas manobras logísticas e no luxo da Hacienda Nápoles. Do outro lado, familiares de vítimas, jornalistas, policiais sobreviventes e organizações civis levantaram acervos, expuseram documentos e recolheram depoimentos para evitar que a sedução da narrativa apague o sofrimento. A pergunta que ecoa nas escolas e nos museus de memória é simples e incômoda. Quem perde quando o entretenimento suaviza o que ocorreu nas ruas? A Colômbia pagou um preço altíssimo.
Atentados em praças e aviões, execuções de autoridades, meninos cooptados por quadrilhas e bairros inteiros transformados em corredores de medo deixaram cicatrizes. Dezenas de milhares foram afetados direta ou indiretamente. Em muitas casas faltou um pai, uma mãe, um filho. O luto virou rotina e mudou hábitos. Rotas para ir ao trabalho, horários de comércio, celebrações de fim de ano. O cotidiano ficou repleto de pequenas estratégias de sobrevivência. Ao mesmo tempo, Medellín reinventou parte de sua identidade urbana com inovação social, cultura e tecnologia. Bibliotecas parque, projetos para a juventude e redes comunitárias passaram a ocupar o espaço antes dominado por armas e sirenes. Esse movimento não apaga a dor, mas cria novos referenciais para crianças e adolescentes que cresceram ouvindo histórias de explosões. O debate continua aberto. É possível estudar a logística do crime para compreender o passado sem glamorizar criminosos. O equilíbrio entre memória, justiça e educação ainda é tarefa diária. Escobar tratou a própria vida como vitrine. Na Hacienda Nápoles, ergueu portões com avião pendurado, espalhou esculturas e montou um zoológico particular. O rancho exibiu réplicas e itens originais, enquanto sua frota real crescia com mais de uma dezena de aviões e helicópteros usados nas rotas. As escolhas estéticas tinham função psicológica e comercial, pois transformavam poder em cenário permanente. O caso dos hipopótamos virou capítulo à parte. 4 animais trazidos para o zoológico fugiram do controle após sua morte e hoje formam população invasora que pressiona ecossistemas locais. O governo colombiano e pesquisadores discutem manejo, incluindo remoção para santuários em outros países. A história que começou como capricho de um milionário ultrapassou a década de 1990 e virou tema ambiental global. A abundância de caixa gerou números absurdos. Relatos do irmão, Roberto, apontam perdas anuais por mofo e ratos em dinheiro estocado, além de gastos só com elásticos para organizar maços. O filho, Juan Pablo, narra o episódio em que o pai queimou milhões de dólares para aquecer a família durante a fuga. Verdade ou hipérbole, esses relatos mostram dinheiro tratado como combustível, não como patrimônio produtivo. Mesmo com essa ostentação, ele buscou verniz de respeitabilidade por meio de projetos habitacionais e campos de futebol, enquanto tentava a carreira política como suplente na Câmara. Caridade calculada e ambição institucional caminharam juntas por um período curto, antes do choque frontal com o Estado. Quando o corpo caiu no telhado, a violência não acabou. O vácuo foi preenchido por outras estruturas do tráfico, que aprenderam com o manual montado nos anos 80. A Colômbia seguiu enfrentando redes mais fragmentadas, rotas mais discretas e formas novas de lavagem. A mudança urbana em Medellín trouxe projetos sociais, bibliotecas e tecnologia que disputam a mente da juventude com o apelo do dinheiro fácil. O turismo temático e as séries mantêm o nome em circulação, enquanto famílias de vítimas insistem em registros, memoriais e educação pública para que o horror não vire adereço pop. O debate é permanente. Como estudar um fenômeno histórico sem transformar criminosos em ídolos? Como usar a memória a favor de escolhas mais seguras para a próxima geração? Também ficam dilemas globais. Enquanto houver demanda em larga escala, países produtores e de passagem continuarão sob pressão. Cooperação internacional, transparência financeira e políticas de prevenção não são vitrine, mas costuram resultados no longo prazo. Escobar virou atalho para falar de classe, desigualdade, corrupção e fascínio por poder. Ao mesmo tempo, escancara o preço pago por jornalistas, juízes, policiais e civis. Em muitas casas ainda falta alguém na mesa do jantar. O que resta para nós é um pacto simples: conhecer os fatos, escutar quem sofreu, reforçar oportunidades reais para jovens e não romantizar engrenagens que moem vidas. A história não precisa de heróis de fantasia. Precisa de verdade,
responsabilidade e memória viva. Escreva nos comentários qual é a principal lição que você leva dessa história e que atitude concreta a sociedade pode adotar para evitar que um ciclo parecido aconteça de novo.